O Japão já foi visto como o país que um dia se tornaria a maior economia do mundo. Desde o pós-Segunda Guerra Mundial, um esforço concentrado de reconstrução e industrialização fez do Japão a primeira economia avançada da Ásia. Nas décadas seguintes, uma combinação de ética de trabalho lendária, foco industrial forte e avanços tecnológicos fizeram do país a segunda maior economia do planeta. Por um tempo, aquelas ilhas relativamente pequenas estavam a um passo de alcançar economicamente os Estados Unidos, muito maiores e mais populares. Mesmo hoje, filmes, videogames e outros produtos da estética cyberpunk frequentemente retratam empresas, textos e símbolos japoneses, porque por muito tempo se esperava que as corporações japonesas dominariam o futuro. No fim, o que o mundo viu foram empresas de tecnologia da Califórnia assumindo esse papel, o que não parece exatamente melhor. Mas a verdade é que a expectativa da dominação japonesa estava em todo lugar. No entanto, esse futuro nunca se concretizou. A economia japonesa está estagnada há quase 4 décadas e, longe de ser a maior do mundo, recentemente perdeu até seu lugar no pódio para outro milagre do pós-guerra. Hoje, o Japão ganha manchetes pelo declínio do valor de sua moeda e pelo breve momento no ano passado em que quase abalou o sistema financeiro global. A ascensão e o platô da economia japonesa fascinaram gerações de economistas que tentam entender o que deu errado e como consertar. Mas após tanto tempo, talvez a pergunta mais importante seja: isso é mesmo um problema? Os japoneses ainda desfrutam de uma alta qualidade de vida. Eles não enfrentam problemas como moradia inacessível. Têm uma das maiores expectativas de vida do mundo. O custo de vida é mais sustentável. E apesar da fama de serem workaholics, hoje trabalham menos horas do que muitos países ocidentais. Então, o Japão abraçou de vez a estagnação econômica? Quais são os benefícios disso? E mais importante, será que é possível continuar estagnado para sempre sem consequências graves? Em 1985, Estados Unidos, França, Alemanha Ocidental, Reino Unido e Japão se reuniram em um luxuoso hotel de Nova York para assinar o Acordo Plaza. Na superfície, parecia um tratado amigável, com líderes mundiais posando para fotos. Mas na prática, os Estados Unidos estavam preocupados com o crescimento de países concorrentes, especialmente o Japão, e, sem o benefício da retrospectiva, havia razão para isso. Temendo o poderio industrial vindo do leste, o acordo estabeleceu que os Estados Unidos desvalorizariam artificialmente sua própria moeda para se tornarem mais competitivos e, ao mesmo tempo, dificultar as exportações japonesas. Isso foi ótimo para os americanos. Importar carros japoneses ficou mais caro e menos vantajoso. Por que então o Japão, uma economia altamente dependente de exportações, aceitou algo tão desfavorável? A resposta curta é: eles não eram ingênuos. O Japão sabia que isso prejudicaria a sua economia exportadora, mas também entendeu que romper a relação simbiótica com o Ocidente por causa de uma guerra comercial traria danos maiores. Os Estados Unidos forneciam alimentos e recursos ao Japão, e o Japão usava isso para produzir eletrônicos acessíveis. O país só tinha duas opções: fome e declínio, ou uma mudança cambial controlada. Na época, o acordo parecia bom para os dois lados. A manufatura americana ganhou fôlego, enquanto a valorização do iene permitiu aos japoneses fazer uma farra de consumo. Viagens, imóveis e até empresas americanas. Mas em 1997, com a crise financeira asiática, essa festa acabou. A economia japonesa deixou de ser o futuro e passou a ser uma nação estagnada, presa ao passado, atrás das mesmas potências que um dia temeram seu avanço. Não há uma única explicação para isso, mas algumas causas se destacam, inclusive características que antes ajudaram o Japão a crescer. Fora o boom pré-crise, a sociedade japonesa sempre teve uma cultura de aversão ao risco. Isso, por si só, não é ruim. Muitos países fazem o oposto e pagam caro por isso. Mas no Japão, essa cautela vem da obsessão pela perfeição. Um estereótipo até certo ponto verdadeiro.
Seja na culinária ou na arte tradicional, muitos japoneses se dedicam por anos a uma área específica para entregar o melhor produto possível. Nos negócios, isso não foi diferente. Quando o mercado quebrou, a confiança no empreendedorismo foi abalada. A maioria preferiu seguir o caminho seguro, empregos estáveis como salaryman, e para quem queria empreender, o processo era, e ainda é, cheio de barreiras burocráticas. Isso contribuiu para que o Japão, antes sinônimo de inovação tecnológica, ficasse para trás de lugares como Vale do Silício, Seul e Shenzhen. Nos anos 2000, chamar um eletrônico de japonês era o mesmo que dizer que ele era tecnologia de ponta. Hoje, o Japão sequer compete no mercado global de smartphones. O dispositivo que basicamente substituiu quase tudo o que eles costumavam fabricar. A falta de inovação está diretamente ligada à relutância em correr riscos. O ranking do Banco Mundial sobre facilidade de abrir empresas coloca o Japão em 29º lugar. Não é horrível, mas há barreiras extras, especialmente para estrangeiros, como a língua. O inglês, idioma dominante nos negócios e na tecnologia, é falado fluentemente por apenas 8% da população japonesa. Isso limita parcerias internacionais e dificulta a adaptação a um mundo cada vez mais globalizado. O Japão é culturalmente resistente à mudança. Historicamente, grandes transformações só ocorreram quando foram forçados. Além disso, a combinação de expectativa de vida alta com taxas de natalidade baixíssimas resultou em uma população envelhecida. O oposto do ideal para uma revolução tecnológica. Esse cenário pode parecer sombrio para um país que já foi líder global em inovação. Mas isso acontece porque muitos veem estagnação como sinônimo de fracasso. Economistas como Lawrence Summers e Paul Krugman argumentam que para países desenvolvidos, a estagnação pode gerar desemprego, baixos salários e tensão social. No entanto, o Japão é um contra-exemplo. Apesar de mais de 30 anos sem crescimento expressivo, sua economia não entrou em colapso. A razão pode ser a forma como o país lida com a estagnação. A inflação é muito baixa. Empresas chegam a pedir desculpas públicas por aumentarem preços, o que mantém o poder de compra estável, mesmo sem aumentos salariais. O Japão mantém uma taxa de emprego alta. 87% da população entre 15 e 64 anos tem trabalho, superando a média global em 11%. Além disso, o país tem instituições extremamente eficientes e uma das menores taxas de criminalidade do mundo. A educação recebe grande investimento. Em 2024, foram cerca de 55 bilhões de dólares. E, diferentemente de outros países, o Japão costuma colher bons resultados, liderando áreas críticas de conhecimento com menos recursos. A fama de trabalhar demais existe, mas atualmente os japoneses trabalham menos horas por ano do que os americanos. Embora ambos façam muitas horas extras não registradas, o mito do excesso de trabalho japonês é mais exagerado do que real. Outro ponto em que o Japão se destaca é a habitação acessível. Em países desenvolvidos, a falta de moradias acessíveis é um grande problema. No Japão, não, nem mesmo em Tóquio. Como não há expectativa de valorização, casas são vistas como bens de consumo, não como investimentos. Isso evita bolhas imobiliárias. É verdade que os imóveis são pequenos pelos padrões ocidentais, mas a acessibilidade é real. Além disso, o Japão possui um imposto sobre herança bastante rígido, que varia de 10% a 55%. Isso vale até para bens japoneses, mantidos por pessoas que vivem no exterior. Esse imposto ajuda a redistribuir riqueza em uma economia estagnada, dando chance para pessoas de origens humildes progredirem, algo essencial quando o crescimento econômico desacelera. E por que o Japão não simplesmente abre suas portas ao mundo para estimular crescimento? A resposta curta é: eles não querem. O turismo em massa e experiências negativas, com acordos internacionais, deixaram o país cauteloso com estrangeiros. Eles prezam pela preservação de suas normas culturais. Além disso, experiências recentes em outros países mostram que imigração, sozinha, não é a solução mágica para a estagnação. O ponto central é: o Japão pode estar apenas um passo à frente.
Ele está enfrentando agora o que muitos países enfrentarão em breve: envelhecimento populacional, desaceleração econômica e o desafio de manter qualidade de vida sem crescimento. Então, diante de tudo isso, será que o Japão está mesmo parado no tempo? Ou simplesmente chegou mais cedo ao futuro que o resto do mundo ainda vai enfrentar? O modelo japonês é um sinal de decadência ou um novo tipo de sucesso? Se você curtiu essa análise, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais o nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo conteúdos como este. Até a próxima!